Ok, professor, já está gravando. Boa aula a todos. Eu estou aqui na retaguarda. Muito obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui para mais uma aula, a aula 33 do projeto Segunda Química, coordenado pelo professor Eduardo Bechara. Hoje nós vamos trabalhar com o assunto de funções inorgânicas, ácidos e bases. Nessa aula 33, o assunto a ser trabalhado é ácidos e bases. Eu me chamo Ricardo Miranda e estarei aqui para contribuir com vocês com mais uma dessas aulas, mais uma etapa do projeto. Só para reforçar, eu sou professor aqui do IFPA Campus Belém, tá? Não está passando a projeção aí, mas professor do IFPA Belém e estou contribuindo também com o projeto de extensão do professor Bechara, tá? Então vamos lá, pessoal. As funções inorgânicas, elas compõem um conjunto de substâncias químicas. Essas substâncias químicas, elas são encontradas no cotidiano, no nosso dia a dia, em diversos produtos, alguns principalmente alimentares. Quando nós podemos nos referir aos ácidos, por exemplo, que nós temos muitos ácidos de caráter orgânicos, né? Você encontra nas frutas cítricas, alguns ácidos, né? Podemos citar o limoneno, que quando você faz a degustação, você prova esse ácido, você sente um sabor bem azedo, característico que faz até mesmo nós termos essa forma de expressar, né, o quanto essa substância ela foi de determinado sabor desagradável, né? Alguns gostos, outros não, dependendo de quanto você preparar aí o equilíbrio, né? Entre água, o ácido do suco e mais também o limão, né? O limão, o açúcar, né? Para tentar não ficar tão forte o sabor ácido, sabor azedo. Além dos ácidos, nós também podemos citar as bases, né? Que já são as substâncias que nós vamos caracterizar como se fossem substâncias que neutralizam, que na verdade elas neutralizam os ácidos. Enquanto o ácido tem um sabor azedo, a base já tem um sabor adstringente, né? Também podemos encontrar em alguns frutos, como banana verde, você encontra ali um sabor adstringente, que é um sabor que causa a formação de um, uma mordida um pouco áspera, né, que deixa a pessoa ali meio que com a boca travada, travosa. Também nós temos muitos compostos básicos na forma de produtos de limpeza, mas também nós temos na forma de produtos para tratar as crises alimentares, como eu posso citar as crises de acidez, as crises de gastrite, muitas vezes não gastrite em nível elevado, mas você pode amenizar tomando um antiácido, né, que vai reduzir um pouquinho a dor, né, quando você se alimentou você teve uma má digestão, ou então você está com uma alimentação muito irregular, você se alimentou muito de ácido, né? Então você toma o antiácido, que é encontrado como hidróxido de alumínio, hidróxido ferroso, você também hidróxido de magnésio, você encontra isso nas farmácias e até alguns comércios, tá? Além dos ácidos, nós temos que lembrar também que quando se combina o ácido com a base, nós vamos ter uma nova classe de substâncias que vai ser chamada de sais. Os sais, nós podemos citar como principal exemplo, né, o cloreto de sódio, que nós usamos diversas vezes durante a semana e muitas vezes durante o dia também para dar um sabor ao alimento, que é o sabor salgado, né? E também nós temos os óxidos que são compostos binários, com a presença do oxigênio como elemento mais eletronegativo. Esses compostos também você encontra, né? A cal é um óxido, o dióxido de carbono, o monóxido de hidrogênio. Nós temos diversos tipos de óxidos que são utilizados, né, durante o dia a dia, alguns que nós temos aí né, monitorando muitas vezes, né, a questão ambiental por causa do efeito do aquecimento global. Então, efeito do efeito estufa, efeito de chuva ácida, que são causados inicialmente por óxidos, né? Então, esses são os compostos que nós vamos trabalhar nessa aula. Hoje, nesse momento, nós vamos trabalhar na aula 33 os ácidos e as bases. Então, os ácidos, pessoal, são compostos, que eu vou colocar um S aqui para caracterizar o plural,
compostos que têm a característica de iniciar com o hidrogênio sendo o elemento menos eletronegativo, ou seja, em um ácido, o NOx, que nós vamos chamar de carga, esse NOx ele vai ser mais um, porque o hidrogênio estará perdendo um elétron quando ele se ligar com os outros elementos pertencentes ao ácido. Por exemplo, HCl, o hidrogênio está perdendo um elétron para o Cl, que é o cloreto. HNO3, o hidrogênio está perdendo um elétron para o NO3. H2SO4, nós temos 2 hidrogênios perdendo no total 2 elétrons para o grupo SO4, que é o sulfato. No H3PO4, nós temos 3 hidrogênios perdendo 3 elétrons no total para o grupo fosfato. Então, resumidamente, o ácido é aquele composto que vai iniciar com hidrogênio como elemento menos eletronegativo, e esse hidrogênio tem a carga, ou NOx, né, mais 1. Ok? Além dos ácidos, eu acabei de falar para vocês que também nós temos a função base. A função base, nós já temos um grupo conhecido como OH. Esse grupo OH é conhecido como hidroxila, e a hidroxila tem NOx menos 1. Tá? Então, nós temos que lembrar que as bases são os compostos que apresentam o grupo hidroxila em sua composição química, certo? E aí a hidroxila vai compor o final da fórmula. Então, o primeiro elemento ele é positivo aqui, né? Esse grupo aqui NH4 é positivo, o elemento Ca é positivo, o elemento Mg é positivo. Então, você inicia com o elemento positivo aqui e termina com a hidroxila, que vai ser menos 1, tá, pessoal? O grupo OH é menos 1. O grupo OH é menos 1. Agora você precisa lembrar que aqui nós temos uma hidroxila no hidróxido de sódio, uma hidroxila no hidróxido de amônio, 2 hidroxilas no hidróxido de cálcio. Isso vai automaticamente lhe procurar informar que esse cálcio ele é mais 2, certo? Assim como o magnésio também é mais 2. Ou seja, você analisa a quantidade de hidroxilas para indicar qual é o NOx do metal que estará associado e compondo a estrutura da base, certo? Continuando, você tem a função sal, que foi falado também na exemplificação anterior. O sal ele não vai começar com hidrogênio, tá? Ele vai ter um cátion, certo? Um cátion. E também vai ter o ânion. O que sobra é o ânion. O ânion é o grupo negativo, certo? E esses grupos negativos, cada um vai ter uma determinada carga. Aqui o cálcio, né, que é o NOx. O cálcio é mais 2, o sódio é mais 1, o lítio é mais 1, enquanto que o cloreto é menos 1, o carbonato é menos 2, o sulfato é menos 2, o fosfato é menos 3, e assim você vai aos poucos analisando essa combinação de elementos e grupos de elementos, que é o cátion e o ânion, para compor o sal. Então, o sal ele não começa com hidrogênio e não termina com a hidroxila. Então, quem começa com hidrogênio é o ácido, quem termina com a hidroxila é a base. E o sal ele não vai ter esse início com H e não termina com OH. Ok? Também nós vamos ter os óxidos, que são compostos binários, onde o oxigênio está presente em todo o óxido, não existe óxido sem oxigênio. E aí você vai ter que o oxigênio vai ser menos 2 no óxido. Você vai ter uma variação do óxido quando você vai falar em peróxido, que ele vai ser menos 1. O elemento, o oxigênio, vai ter NOx menos 1. Ok? E aqui você vai ter a carga vai ser variada dependendo da quantidade de oxigênios que se encontra ligado com o primeiro elemento, tá? Então, aqui o carbono ele é mais 4, aqui o hidrogênio é mais 1, aqui o carbono já é mais 2, aqui o cálcio é mais 2. Então, você vai ter uma variedade de NOx. Tá? Uma variação bem de quantos oxigênios estarão ligados ao elemento.
Além disso, eu vou só citar rapidamente aqui o hidreto, que são os compostos também binários, às vezes ternários, que contém o elemento hidrogênio, só que ele é negativo. Olha a diferença aqui, ó. O hidrogênio ele é negativo aqui nos hidretos, principalmente quando se fala em hidretos metálicos, tá? Em hidretos metálicos. E aí você vai ter que lembrar, o ácido, o hidrogênio é positivo, no hidreto o hidrogênio ele é negativo, ou seja, no hidreto o hidrogênio já ganha o elétron, enquanto que no ácido o hidrogênio perde o elétron, certo? Então nós temos um rápido resumo de todas as possíveis funções aí inorgânicas, não todas porque ainda tem outras, mas são as principais que eu estou citando para vocês nesse momento, tá? E aí vamos avançando, analisando rapidamente aqui, pessoal. Eu peço que vocês analisem 3 substâncias, ó. O NaOH, terminou com OH, NaCl e HCl. Veja bem, ó, analisando essas 3 substâncias, NaOH, NaCl, HCl, quais seriam as suas funções, pessoal? É ácido, base, sal ou óxido? Então, a primeira termina com OH. Se tem a hidroxila remete a entender que nós temos uma base. Se não tem o hidrogênio e não tem a hidroxila no final, você vai ter o ácido. E, por fim, o H... Opa, dei uma vacilada aqui pesada, pessoal. Já estou pensando aqui mais à frente, acabei não me concentrando na explicação. Na verdade, você vai ter aqui o sal, tá? Então, aqui nós temos o sal, porque não começa com H e não termina com OH. Enquanto que a última substância, agora sim, é o ácido. Alguém aí está em dúvida em relação a essa primeira questão aí, esse primeiro exemplo? Alguém tem dúvida? Ou está tudo ok com vocês? Beleza, Daniel, muito obrigado aí pelo apoio, pela informação. Eu vou aí na corda do Daniel, tá, pessoal? Obrigado também, Tris Santiago. E aí nós temos que a resposta aqui acaba sendo o quê? Base, sal e ácido. Uma segunda questão aqui, só para a gente exemplificar e pegar vocês aí, ver se vocês conseguiram avançar no entendimento. A primeira aqui, ó, o número 1, pessoal. Onde é que você vai colocar? Karine, dá uma olhada rapidamente aí. A primeira aqui, o número 1. Qual seria a função? É ácido, base, sal ou óxido? Aqui a exemplificação. Então, nós temos... Obrigado, Santiago. Santiago respondeu aí que o 1 é base. Então, vou colocar o número 1 bem aqui. O 2 aqui seria o quê? O 2 seria o quê, pessoal, para vocês? Aí o entendimento de vocês. O que seria o 2? Sal, obrigado mais uma vez, Santiago. Tris Santiago está com tudo aí. HCl, H2SO4, HNO3 seria o quê, pessoal? Agora nós só temos ácido e óxido. Nós temos aqui o quê, então? É que o 3 é ácido. E aí nós temos o CO, Al2O3, Pb3O4, que resta ser o óxido. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido. Se não tiver entendido, você pode rapidamente fazer a sua pergunta para a gente poder saber se dá para avançar ou não. Se não tiver pergunta, eu vou avançando. Se vocês tiverem perguntas, vocês me chamem, pode chamar rapidamente, ou então escrever que eu estou aqui de olho na conversa de vocês, tá? O que vocês estarão digitando. Obrigado aí, vamos continuar então. Ninguém falou nada. Tá? E agora vamos, então, conceituar o que é um ácido, o que é uma base. Então, pessoal, o ácido, ele tem uma natureza de sofrer o processo de ionização. Eu vou colocar tudo aqui logo para você ver e, na verdade, eu vou passo a passo, então. Vamos lá, pessoal. Então, o ácido é um composto de caráter, como eu vou colocar um exemplo aqui, HBr. É um composto de caráter covalente. É um composto do tipo que nós chamamos molecular. Esse composto ele tem a tendência de não ter os íons em alta intensidade, como acontece com os sais e as bases. Então, como ele não tem o íon em alta intensidade, esse composto ele vai, ao reagir com a água, que você tem aqui o H2O,
o hidrogênio que está no ácido, ele se desprende, o hidrogênio, pessoal, ele se afasta, ele quebra a ligação dele, né? Ele tem aqui dois elétrons ligados aqui, ó. Tem uma ligação do tipo covalente. Essa ligação, ela vai ser quebrada. E na hora que a ligação quebra, o hidrogênio vai embora e deixa o único elétron que ele tem, o hidrogênio fica positivo, enquanto que o elemento que se separou do hidrogênio fica negativo. Esse hidrogênio que saiu aqui, pessoal, olha ele aqui, ele sai. Esse hidrogênio, ele vai procurar esse par de elétron da água aqui, ó, ele procura o par de elétron da água, que é um par de elétron não ligado, e a partir desse par de elétrons, ele vai reagir para formar um outro grupo químico, conhecido, que é um íon, né? Conhecido como hidrônio. O hidrônio, pessoal, é um grupo químico, tá? Caracterizado pela representação de H. Quantos H nós temos aqui, ó? 1, 2, 3. Então é H3O. E esse sinal de mais aqui, olha, o O bem aqui, ó, H3O mais. Então esse grupo é o hidrônio. Isso quer dizer o quê? Que quando um ácido reage, ele se ioniza na água. Quando o ácido ioniza na água, ele vai formar o hidrônio. Olha o exemplo aqui, olha o exemplo bem fácil, ó. O HCl vai romper a ligação bem aqui, pessoal, ó, rompe a ligação. O hidrogênio vai embora sem o elétron. Ele vai embora como cátion. Tá vendo aqui? Ele vai embora como cátion hidrogênio, tá, pessoal? Que você pode logo representar como hidrônio. Por que eu vou representar como hidrônio? Porque o hidrogênio vai reagir com a água e vai se transformar em H3O+. Então, aqui nós temos o hidrônio, que é o H3O+. Esse hidrônio, além de formar o hidrônio, nós vamos ter também o quem? Quem é que tem aqui no ácido? O ácido tem o Cl também, então vai formar Cl- também, pessoal. Então, quando um ácido é colocado na presença da água, esse ácido vai se ionizar. Você não pode esquecer essa palavra. Ionização é característico de ácido, que é um composto molecular, ou seja, covalente, certo? E as bases, elas já não vão se ionizar, as bases vão se dissociar. O que vem ser a dissociação? A dissociação é uma separação, é a separação dos íons, porque na base nós temos que esse composto ele é do tipo iônico. Se é iônico, nós temos um cátion ligado a um ânion. E esse cátion ligado ao ânion, ele vai se separar na presença da água. A água chega, né? A água como um solvente vai separar o cátion do ânion, formando desta forma um composto, quer dizer, um íon de carga positiva, que você vai chamar de cátion, e também vai formar hidroxila. Toda vez que a base é colocada na presença da água, essa base forma um cátion e o ânion sempre é a hidroxila. Isso nós chamamos de dissociação. Então, o ácido ioniza, a base dissocia, ok? E aí vamos lá, né? É importantíssimo nós analisarmos com isso o potencial hidrogeniônico e o potencial hidroxiliônico. Esses potenciais são representados por um que a gente chama de pH, que é justamente o potencial. pH e também pOH. O pH é a forma mais usada para representar o ácido, enquanto que o pOH já representa a base, que nós vamos chamar de alcalino. Alcalino, certo? Então, nós temos que quando o pH ele é maior do que 7, o pH maior que 7,
nós temos que, se ele for maior que 7, nós temos que o meio é ácido. E quando o pOH é maior do que 7, o meio é básico. Mas a maioria das formas de representar é por meio de pH, tá, pessoal? A maior forma de representar a acidez e a basicidade é pelo pH. O pOH é um recurso que é menos usado em relação ao pH. Então, nós vamos olhar aqui, olha o exemplo aqui, ó, água pura. Eu não sei se você consegue enxergar legal aí. Água pura é um pH, tá aqui, olha só, o pH da água pura é 7. Esse pH é um pH que nós vamos chamar de neutro, o neutro. Então, pH 7, ele é neutro, enquanto que o pH abaixo de 7 é ácido e o pH acima de 7 é básico. Então, vamos observar aqui, pessoal. O sangue, ele tem um leve caráter ácido, que ele é entre 7,34 e 7,45. Água do mar é 8, ácido. Sabonete de mão, aquele de lavar a mão, é 9 a 10, é básico. Amônia caseira, pH 11, básico. Cloro, aquele cloro que nós utilizamos principalmente para fazer a asepsia de piscina, eliminar germes na piscina, é básico. Hidróxido de sódio caseiro que compra no supermercado, ele também é básico. Agora observa aqui, ó. Esses estão todos acima de 7. Tudo que é acima de 7 é básico. Enquanto que abaixo de 7 é ácido. Então, o leite ele é levemente ácido. Saliva de pacientes com cancro, que já é uma enfermidade humana, né? A chuva ácida, chá, café, cerveja, maçã, vinagre, cola, refrigerante no caso, tá? Quando estou falando cola aqui, é o refrigerante do tipo cola, tá? Que é a famosa Coca-Cola, né? Que a gente tem aí, mas tem vários tipos de com refrigerante cola, tá? Suco gástrico, água, ácido da bateria, são todos abaixo de 7, nesse caso são substâncias de caráter ácido, porque o pH é abaixo de 7. Para finalizar, você vai lembrar, ó, o pH igual a 7, pH igual a 7 é neutro. pH abaixo de 7, pessoal, olha só aqui, vinagre, limão, tomate, água da chuva, ácido clorídrico, ácido da bateria, são todos ácidos porque o pH é abaixo de 7. E para pH acima de 7, nós temos aqui, ó, água sanitária, alvejante, sabonete, ovo, são todos alcalinos, também chamados de base, porque vão ter a hidroxila. E o ácido vai ter o quê? O H+, ok? Em maior quantidade. Enquanto que a base vai ter a hidroxila em maior quantidade. Beleza? E aí você tem aqui uma escala que nós chamamos de indicadores, que são as substâncias que fazem a caracterização fácil. Uma caracterização fácil. Opa! Eu tenho nome de professor. Diga. Oi? Bem, não estou escutando mais nada. Então, os indicadores, eles são substâncias químicas que mudam de coloração quando está no meio ácido e no meio básico. Entre esses indicadores, nós temos o mais conhecido, é a fenolftaleína. Alguém quer fazer uma pergunta? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vi alguma pergunta aqui, deixa eu ver. Pergunta pelo chat, caso não tenha dúvida. Ah, sim, isso, para escrever aí. Escreva aí o que o Carlos falou. O Carlos Alberto está dando uma dica aí. Escreve, por favor, fica mais fácil. A fenolftaleína é um indicador que, quando você põe no meio ácido, a substância mantém-se incolor. Se ela for incolor, ela se mantém incolor. Se for no meio básico, ela vai ficar com coloração rosada. Nesse caso, é um tipo de indicador, é um dos mais usados, tá, pessoal? Então, são substâncias que auxiliam o experimentalista, o técnico de laboratório, o químico, a saber se a substância é do tipo ácido ou do tipo básico, tá? E aí, agora falando aqui da ionização de um ácido, pessoal. Os ácidos, veja bem,
Quando eles são colocados na presença da água, lembra que nós precisamos da água. Nós precisamos da água, porque o hidrogênio ele vai se separar, né? Quando ele se separa, ele vai reagir, ele vai interagir com a água, ok? Vai interagir com a água. E aí você vai ter aqui, ó, se o ácido tem 2 hidrogênios, fica atento. Olha o exemplo. Se o ácido tem 2 hidrogênios, ele vai formar 2H+. Mas o grupo que sobra quando sai o hidrogênio aqui, olha, pessoal, esse grupo que sobra, você coloca aqui, ó, SO4. Ele é um grupo que vai ser ânion, ou seja, ele é negativo. O ânion é negativo. Nesse sentido, esse ânion será de carga equivalente ao número de hidrogênios. Se você tem 2 hidrogênios, 2 cargas negativas. Olha o H3PO4. 3 hidrogênios. Então, 3H+, e 3 cargas negativas. Olha o HNO3. Um hidrogênio. 1H+, uma carga negativa. Ok, pessoal? Então, você faz essa relação. Olha esse outro exemplo aqui. H4, SiO4. Na presença da água, essa substância vai separar o hidrogênio, onde vão ficar H+ e SiO4-. Esse número 4 daqui, ele vai automaticamente, já vem para frente do H e vai também lá em cima, junto com a carga negativa. Pessoal, vocês entenderam como é que é a ionização de um ácido? Entenderam até aí, pessoal? Então, continuando, né? Nós vamos ter aqui... Obrigado por responder aí, Santiago. Obrigado, Nick. Então, nós vamos ter o seguinte aqui, pessoal. Observe bem aí. Nós vamos ter que essa exemplificação ela não vai funcionar tão bem para os ácidos H2PO4 e HPO4. Mas eu vou já explicar melhor por quê. Agora, você olhando aqui, qual é a ionização correta do ácido sulfúrico, pessoal? A fórmula do ácido sulfúrico é H2SO4. Então, na presença da água, o H2SO4 ele vai formar H+, e também vai formar SO4-. Quantos H+ ele vai formar? Eu olho para cá para o 2. Esse 2 vem para frente e esse 2 vai lá para cima. Então, tem que ser um resultado aqui. Qual é a alternativa que vai ter esses íons aqui no resultado? Ó, esses íons. Nós vamos ter quantas moléculas de água para reagir com esses hidrogênios? Pessoal, se você tiver que colocar água, a água também, a quantidade de água é proporcional à quantidade de hidrogênio. Se eu tenho 2 hidrogênios, eu precisarei usar 2 moléculas de água, ou seja, H2O, H2O, 2 vezes o H2O, que é a molécula de água. Então, a resposta aqui será a letra... Alguém já descobriu aí? Bora ver aqui. Letra B. Por que a letra B? Porque o H2SO4 reage com 2 moléculas de água aqui para ionizar, formando SO4 2- e 2 vezes o hidrônio. Lembrando que o hidrônio é equivalente a você dizer que é o H+. Ou o aluno coloca H+, ou ele coloca H3 ou mais. Não vai estar errado em nenhuma condição, tá bom? Então, você vai ter aqui que o H2SO4 vai formar o quê? 2 hidrogênios, vai formar 2H+, ou você pode colocar que ele vai formar 2H3O+. Beleza, obrigado por informar, Walter. Tá bom? Vamos lá, Walter. Então, você vai colocar aqui, ó, H2SO4. Certo, Walter? E aí nós vamos fazer o quê? Lembrar que o H vai se separar do SO4. Na hora que ele se separa, o H vai ficar positivo. E o SO4, ele fica o quê? Como é que fica o SO4?
negativo. Essa substância vai reagir com a água para se ionizar, porque a água causa a formação dos íons, certo? Causa a formação dos íons. E aí nós vamos colocar aqui, ou você coloca, Walter, ou você coloca H+, ou você coloca H3O+. Qualquer um dos dois vai estar certo, certo? Mas quem? Mais o SO4, que tem carga negativa. Agora, Walter, você vai fechar com chave de ouro quando você pegar esse 2 que está aqui, ó, coloca na frente da água, coloca na frente do H2, do H+, ou do H3O+, tanto faz, você escolheu o H+, tá certo. Você escolheu o H3O+, tá certo. E coloca aqui em cima da carga negativa. Me responda agora, Walter, por favor, se você entendeu. Faça essa gentileza. Walter, tá na área aí, Walter? Você entendeu? Confirme aí, entendeu? Esse teu sim é de entendeu? Porque eu fiz uma pergunta se tu estava por aí também, né? Bem, eu acredito que agora o Walter entendeu. Obrigado, Walter. Então a resposta é letra B, tá, pessoal? A resposta dessa questão aqui, tá? É letra B. Tá? H2SO4 mais duas águas formando SO4 e H3O+. Isso aqui é claro que está invertido para confundir o aluno, né? Para fazer o aluno errar. Mas só que vocês não são uns alunos desatentos, vocês são alunos super atentos e vão acertar. Agora aqui, pessoal, qual vai ser o X? Quem é o elemento que pode representar o X aqui, ó? O H3XO4. Qual é o ácido aqui que vai representar essa substância? Que ácido é esse, pessoal? Lembrando que tem um O4. Então, pode ser o H2SO4 na letra A? Não, porque aqui é H2 e aqui o X, ó, é H3. Pode ser H3BO3? Não, porque aqui o O é 4. Então, tá fora, porque não tem um 4 aqui no O. Pode ser o H3PO3? Não, porque eu quero um 4 bem aqui no O. Pode ser o H3PO4? Perfeito, pode. E esse aqui está errado porque tem H4. Então, a letra E não pode ser. Então, a resposta é a letra D. Eu gostaria de saber se vocês entenderam a questão 2, esse exemplo 4 aqui, na verdade. Entenderam o exemplo 4? E a resposta é a letra D. Obrigado, Gabriel. Valeu. Valeu, Santiago. Aí nós vamos aqui exemplificar. Então, o que é um ácido? Então, conceituando. O ácido é aquela substância que, ao ser colocada na água, vai sofrer a ionização e liberar o H+, como o cátion, que você pode colocar H+, ou você pode colocar H3O+, que é o hidrônio. O ácido ele é azedo, o ácido desidrata a matéria orgânica, o ácido fica incolor. Se ele é incolor, ele mantém o incolor dele na fenolftaleína, que é o indicador, e o ácido neutraliza uma base, tá? Aí, pessoal, eu falei para vocês agora há pouco que temos duas exceções aqui básicas que são muito importantes, que é o H3PO2, ó, o H3PO2, H3PO2. Pode conferir aqui, conta aí comigo, ó, conta aí comigo. 1, 2, 3, H3, ó, H3, PO, 1, 2, PO2, que é chamado de ácido hipofosforoso. Esse ácido hipofosforoso, ele, quando reage com a água que é colocado para ionizar na água, o que acontece com esse ácido? Ele só vai liberar um H+, pessoal. Olha só a situação. Ele tem 3 hidrogênios, mas ele só vai liberar um H+. Aí você me pergunta, por que, professor? Por quê? Porque esse ácido, ele só tem um hidrogênio ligado ao oxigênio, que é o hidrogênio que nós vamos chamar de ionizável. Só quebra esse hidrogênio aqui porque é o único ligado no oxigênio.
Quando você contar aqui o outro aqui no lado direito, ó, H3PO3, esse H3PO3 tem 2 hidrogênios ligados no oxigênio. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele vai ter 2H+ ao sofrer a ionização, tá? E aí eu tenho que passar, pessoal, meu tempo está muito curto e eu não estou conseguindo ter um grande avanço aqui rapidamente. Vamos continuar. Olha aí, pessoal. Os ácidos, eles são classificados por alguns tipos de conceituações de acordo com os elementos que ele tem, se ele está ligado com oxigênio, sem oxigênio. Então, vamos lá olhar aqui rapidamente. Nós temos os ácidos que são orgânicos, falei agorinha para vocês, que tem o ácido do limão, né? Que vem os ácidos de classe limoneicos. Nós temos aqui também o ácido do vinagre, que é o ácido acético. Temos outros ácidos também encontrados no dia a dia. Então, nós temos que a maioria dos ácidos que vêm de fruta são chamados de ácidos orgânicos. Por que o orgânico? Ele vai ter esse grupo aqui que você vai estudar lá na química orgânica, que é o grupo carboxila. Esse grupo carboxila é o grupo que representa um ácido do tipo orgânico. Se tiver COOH, você vai chamar esse ácido de ácido orgânico. Enquanto que os outros ácidos que não têm a carboxila são ácidos do tipo inorgânico, como o ácido H2CO3, como o ácido HCN, certo? E aí, vamos avançando aqui, que além de nós termos o ácido orgânico e inorgânico, nós temos os hidrácidos. Opa, esse aqui eu preciso muito lembrar. Hidrácido e o oxiácido. O que é um hidrácido? O hidrácido não tem oxigênio. E o oxiácido? Esse aqui tem oxigênio. Então, oxiácido, ele já vai indicar para você que é um ácido com oxigênio. Enquanto que o hidrácido é um ácido sem ter o oxigênio, tá? Aí também nós temos o ácido binário. É bem fácil isso daqui, ó. Binário é porque ele só vai ter 2 elementos. Dois elementos, tá, pessoal? 2 elementos, tá? O ternário tem 3 elementos e o quaternário vai ter 4 elementos. Basta você contar, ó, H, que é o hidrogênio, e o cloro. 2 elementos é binário. No ternário, no ácido ternário, você vai contar H, que é o hidrogênio, S, que é enxofre, O, que é oxigênio. 3 elementos é ternário, tá? E 4 elementos vai ser quaternário. Também nós temos os monoácidos, os diácidos, os triácidos, tetraácidos, são tetrácidos, né? Monoácido é aquele ácido que vai liberar um H+, que a gente vai chamar de hidrogênio ionizável, tá? O diácido vai liberar 2H+, o triácido vai liberar 3H+, e o tetrácido libera 4H+, certo? É só verificar quantos H+ ele libera na ionização. Beleza? Nós temos o ácido estável e o ácido instável. É importante falar principalmente do ácido instável, porque ele sofre uma reação diretamente quando ele está exposto ao ambiente, que é o caso mais conhecido do H2CO3, que é o gás carbônico. O gás carbônico, que é o H2CO3, tem a tendência de sofrer uma quebra, uma separação em água e CO2. O H2CO3 é um ácido instável porque ele se quebra, ele se decompõe em água, H2O, e gás carbônico, que é o CO2. Então, ácidos que têm essa característica, esses tipos de ácido, eles ficam dentro desse símbolo aqui, maior e menor, né?
para indicar que eles são ácidos instáveis. E quando você não tem um ácido que se quebra, o ácido não se quebra, ele é um ácido estável, ele não se decompõe, tá? Na temperatura ambiente, na condição ambiente, beleza? Aí nós temos também, ó, o ácido tipo volátil. Aí o volátil é aquele ácido, pessoal, que você abre o frasco, coloca ele no outro recipiente, você vê saindo uma espécie de névoa. Névoa é como se fosse uma espécie de gás, tá? Certo? Essa espécie de gás aqui é o ácido que está sendo liberado quando você abre o frasco e ele passa de líquido para gás. Esse tipo de substância é, às vezes, bem perigoso, tá? De você ficar perto de um tipo, inalando o vapor desse ácido, porque muitas vezes eles são tão fortes que causam agressão ao teu sistema respiratório, tá bom? Então, não é interessante você estar na presença de ácidos voláteis, porque ele vai liberar um vapor, você vai inalar esse vapor, e se for um ácido forte, vai te causar danos, assaduras, no caso, vai queimar o seu tecido do sistema respiratório, tá? Acontece com o HCl, né, o ácido clorídrico, H2S, que é o ácido sulfídrico, HNO3, porque eles têm temperaturas abaixo de 100 graus de ebulição, ou seja, eles passam de líquido para vapor abaixo de 100 graus, e eles são chamados de voláteis. Enquanto que os ácidos fixos, a temperatura de ebulição é acima de 100 graus Celsius, certo? Então, ele é um ácido fixo e tem o ácido volátil. E agora vamos falar rapidamente da força dos ácidos. Um ácido forte, pessoal, é um ácido que tem a tendência de liberar H+, com mais facilidade. O ácido forte, ele tem um grau que nós chamamos de grau de ionização. Esse grau é representado pela letra alfa. Essa letra alfa, se o valor dela for acima, se o valor do grau for acima de 50%, aí nós temos que logo indicar que o ácido ele é forte. Você olhou o grau, viu que o ácido tem acima de 50% no valor do grau, diga logo lá, esse ácido é forte, tenha cuidado, não pode ficar tocando nesse ácido, não pode ficar deixando cair no ambiente, mármore, no ferro, nas plantas, ele vai causar uma corrosão, tá? Uma reação violenta, ok? Por isso ele contém até mesmo esse símbolo aqui, o símbolo de segurança, né? Para você saber que você está mexendo com uma substância de caráter corrosivo, certo? O ácido moderado é aquele ácido que o grau ele é abaixo de 50%. Porém, ele é um valor que fica acima de 5%. Ele que fica entre 5 a 50. Ele é maior do que 5 e menor do que 50. Então, é um ácido moderado, é aquele semi-forte, tá? E o ácido fraco, o grau ele é abaixo, né, pessoal? Certo? O grau ele é abaixo de quanto? No ácido moderado, o grau ele fica abaixo de 5%. Então, vamos observar o exemplo aqui, O ácido nítrico, ele é um grau 92%. É um ácido forte. Também vale para o ácido sulfúrico, que é 61%. O H2SO3, ele é 30%. O H3PO4 é 27%. O HF é 8,5%. Esses aqui são semi-fortes, moderados. Agora, quando tu analisa o H2SO4, HCN, eles têm um valor de grau de 0,076 e 0,08%. É um valor tão baixo que eles são chamados de ácidos fracos, porque eles formam uma quantidade muito baixa
do H+. Esses aqui já formam, né? O HNO3 e o H2SO4 formam uma quantidade grande de H2, de H+, tá? E aqui forma uma quantidade pequena de H+. Beleza, pessoal? Então, você tem o ácido forte e você tem o ácido fraco, e no meio desses ácidos aí tem o moderado. Agora, tem uma formulazinha bem fácil de você fazer essa identificação também, que é subtraindo, pessoal. Você pega e subtrai, olha aqui, ó, o H, eu vou chamar, aí você tem o H, tem um elemento e tem o O. Então, você vai pegar e vai subtrair. O H é um X e o O eu vou dizer que ele é um Y. Então, você vai diminuir. Diminui o O menos, que é o Y, menos o X, que é o H. Diminuindo o O menos o H, que é o Y menos o X. Se o resultado dá 0, ácido fraco. Se o resultado deu 1, ácido moderado. Se o resultado deu 2 ou 3, ácido forte. Como você pode ter como exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, H, N, O, 3. Então, é só subtrair, pessoal, só subtrair. O O, que é 3. 3 menos 1, que é o H. 3 menos 1 é 2. 2 vai te dar aqui, olha o 2 aqui, ó. Olha o 2, pessoal. O 2 vai te dar um valor aqui de ácido forte. Tá? Um HNO3 é um ácido forte. Certo? Vocês entenderam como é que se identifica o ácido forte, o ácido fraco e o ácido que fica no meio, que é o moderado. Certo, pessoal? Entenderam aí? Então, eu vou analisar pelo grau, que é o alfa, ou eu vou analisar pela subtração. Ok? São duas formas que você vai poder encontrar nas questões. E nós temos aí, né, um caso muito sério de estar utilizando o ácido de forma agressiva. Um exemplo aqui, uma mulher belga, né, que tinha um relacionamento com um homem também belga, né? Esse parceiro dela, né, que nem pode ser chamado de parceiro, é um agressor, ele causou uma deformação na face dela quando ele jogou o ácido nela, pessoal. Tá? É uma pessoa assim, muito malvada que usou o poder corrosivo do ácido para causar essa enorme lesão, essa deformação na pessoa, né? Queria mesmo levar ela a óbito, ainda que ela não tenha morrido. Verifique a diferença aqui, ó, de como ela era antes de ser atacada com ácido e depois de ter passado por 86 operações, pessoal. Então, é muito sério essa questão do uso e da manipulação de substâncias ácidas, tá? É muito necessário se ter cuidado, se ter controle. Quem é que está usando o ácido? Para que a pessoa quer o ácido? Onde ela vai usar o ácido? Porque pessoas com desequilíbrio emocional podem fazer esse tipo de agressão a outras, tá? É bem complicado se fazer a utilização de substância de caráter corrosivo. Pode causar lesões graves, mesmo e até a morte. Tá? E agora nós vamos para a parte que é muitíssimo importante, que é o nome dos ácidos. Pessoal, para você fazer o nome de um ácido, você precisa usar o critério. Ele tem oxigênio, ele não tem oxigênio. Se o ácido não tem oxigênio, nós temos que chamá-lo de hidrácido. Não tem oxigênio, hidrácido. Se ele apresenta oxigênio, oxiácido. E aí nós vamos fazer o quê? Se nós temos um hidrácido, esse hidrácido vai colocar o final hídrico para colocar a nomenclatura dele. Então, se você tem aqui o exemplo, H ligado com o F, você coloca ácido flúor, que é o nome do F, e mais o hídrico, fica ácido fluorídrico, o nome desse composto químico, tá? Ácido fluorídrico. Se você tem o H com o Cl,
que vai ficar como nomenclatura ácido clorídrico. Se você tem o H com o BR, ácido bromídrico. Se você tem os ácidos que aparecem bastante também, o HCN. O CN é o cianeto. Então, você vai colocar ácido cianídrico. Se você tem o H2S, o S você vai chamá-lo de sulfuro. Nesse sentido, você vai ter o ácido sulfídrico, ok? Então, não tem oxigênio, eu vou colocar no final, após o nome do elemento, cloro, bromo, iodo, flúor, enxofre, selênio, telúrio, o elemento que você tiver, você vai colocar hídrico junto com ele, tá? Hídrico. Continuando, nós vamos ter aqui os ácidos que têm oxigênio. Quando o ácido tem oxigênio, ele é um ácido oxiácido. E aí eu vou colocar como final íco. O íco, quanto maior o íco, que ele vai estar associado ao pé, você vai ter mais oxigênio. Quanto menor a quantidade de oxigênio, você já coloca oso e você vai ter o oso com o hipo. O hipo quer dizer é a quantidade menor que vai poder ter de oxigênio para ser um oxiácido, tá? E aí nós vamos ter o que aqui? Que você vai fazer o seguinte, pessoal, tu vai colocar mais um no H, olha lá. Eu expliquei lá no começo que o H é mais um. E eu expliquei lá no óxido que o O, ele é menos 2. Certo? Até aí vocês estão entendendo que tem que ser feito isso? Colocar os noxes do H e do O. O H é mais 1, o O é menos 2. Depois você vai fazer uma rápida e simples multiplicação da quantidade de H por esse NOx. Multiplica. Quantidade de O por esse NOx. Multiplica. 2 vezes 1, H. 3 vezes menos 2, O. E aí nós vamos ter os resultados. Vamos lá, olhando aqui, ó. H vai dar 2 vezes 1, vai te dar 2. E 3 vezes menos 2 vai te dar menos 6. O resultado. Ok? Agora, você vai analisar que a molécula toda ela tem o caráter de ser neutra. Como uma molécula completa, juntando todos os elementos, ela tem um total de carga zero, porque ela é neutra, você vai agora pensar qual é o número que eu vou colocar aqui para esse elemento S, que vai fazer o mais 2 e o menos 6 dar zero. Então, aí você faz a conta. Ó. Mais 2 menos 6 é igual a menos 4. Então, você vai pegar o mesmo resultado e colocá-lo com sinal positivo. É o mesmo resultado com sinal positivo. Mais 4. E aí você faz a conta agora. Conta no total. Mais 2, que é aqui, ó, mais 2. Mais 4. Menos 6. Mais 2 mais 4 vai te dar quanto? Rapaz, pera lá. Onde é que tá? Não, tá certo isso? Tá certo. Mais 2 mais 4 é mais 6. Mais 6 menos 6 é? Mais 6 menos 6 é o quê, pessoal? Tudo certo até aí? Tá conseguindo compreender? Mais 6 menos 6, para quem está caladinho, é mais 6 menos 6. Vamos lá, pessoal. Voltando aqui, peguei a caneta, é igual a 0. Então, se é igual a 0, ok, nós escolhemos o valor certo. Então, eu vou apagar aqui tudo para você ver, ó, que o elemento do meio deu mais 6. O resultado que deu no elemento do meio, você vai colocar olhar nessa tabela aqui, ó. É importante o aluno memorizar, decorar, lembrar, ele precisa saber disso, assim como ele sabe do nome dele, do sobrenome, nome dos pais, nome dos irmãos, a idade que ele tem que saber dessa tabela também, tá? Porque nessa tabela você vai ter toda a informação para colocar o nome final
ácido. Porque se o resultado desse elemento aqui do meio, tudo está no elemento do meio, se der 7, você vai colocar per, antes do nome ficaria per, olha lá, ficaria per, se fosse su, tá? Persulfúrico, ok? Ficaria esse nome aqui, ó, persulfúrico. Se fosse mais 7, mas não existe esse ácido, tá? Esse persulfúrico não existe, tá? E aí nós vamos pegar aqui, analisar. Se o resultado desse 6 ou 5, você ia colocar somente ácido sulfúrico. Mas só que esse resultado deu quanto, galera? Quanto foi que deu esse resultado aí, pessoal? O resultado deu 4. Se o resultado dá 4, então você vai colocar o oso. Então, esse ácido aqui vai ser ácido sulfuroso. Ácido sulfuroso. Ok? Essa é a forma de dar o nome de um ácido com oxigênio. Pessoal, são 19h59. Não deu para finalizar a aula. Vou entrar em acordo com o professor Bechara para pegar esse horário que vai entrar agora, continuar com ácidos e bases. E vou marcar um horário extra durante uma noite dessas, de acordo com o que vocês puderem, e também a aula puder ser ministrada para finalizar óxidos e sais. Tá, pessoal? Eu vou dar uma interrompida aqui para vocês irem lá rapidamente no banheiro, tomar água, quem quiser fazer um lanche rápido.